Olá, sejam bem-vindos. Dando continuidade ao capítulo Dinâmica, trago agora para vocês a segunda parte do vídeo, que trata-se sobre as leis de Newton. A dinâmica, ela foi pautada em 3 leis. A primeira lei de Newton, denominado também de lei da inércia, o princípio da inércia, diz o seguinte: um ponto material isolado está em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Parece bem confuso, né? Vamos reler o que diz a primeira lei de Newton. Um ponto material isolado está em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Há outras formas de se falar essa lei, como, por exemplo, estando um corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a soma vetorial das forças que atuam nele será igual a zero. Bem, e ainda há outros detalhes, mas vamos tentar esclarecer aqui. O que seria um ponto material? Qual o significado de isolado? Um ponto material é chamado isolado quando não existem forças atuando nele, ou quando as forças aplicadas ao ponto material têm soma vetorial nula. Lembre-se do vídeo de operações com vetores. Toda vez que você somar vetorialmente as forças e o resultado for zero, você poderá garantir que esse corpo ou estará em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Bem, e o que ocorre com um ponto material isolado? Como a própria lei diz, se um corpo está isolado, ou ele estará em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Um ponto material isolado possui velocidade vetorial constante. Em outras palavras, um ponto material isolado está em equilíbrio estático, chamado de repouso, ou em equilíbrio dinâmico, é aquele que a velocidade vetorial é constante e diferente de zero. É quando ele se encontra em movimento retilíneo e uniforme, ou seja, ele está se movendo em linha reta com velocidade constante. Alguns exemplos aqui sobre inércia. Um corpo que está em repouso, ele tende a manter-se em repouso, assim como um corpo que está em movimento tende a manter o seu estado de movimento retilíneo uniforme, a não ser que a soma vetorial das forças que atuam sobre ele passe a ser diferente de zero. Veja o exemplo. Essa cadeirinha vem em movimento, de repente é freada. O boneco aqui, que poderia estar representando uma criança, tende por inércia a manter seu movimento. Daí a importância do cinto, para que esse boneco, essa criança, não seja projetada. Vejam mais. Uma colisão. Vem uma moto, colide com um carro. Tanto o motoqueiro como o companheiro são projetados em função da inércia. Eles estavam em movimento, a tendência é que continuem seu estado de movimento. Vejam essa animação, uma simulação de uma colisão. Há uma colisão de um automóvel, vem o airbag, infla. No momento em que o piloto vai chocar-se com o volante. Olha aí, reparem a importância tanto do cinto quanto do airbag. Bem, essa aqui já é uma outra foto. Um piloto em uma corrida perde o controle, colide com os pneus e ele é projetado, observe, em função da inércia. Segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica. Ela diz o seguinte, que a resultante das forças
aplicadas a um ponto material é igual ao produto de sua massa pela aceleração adquirida. Observe que isso aqui é a força resultante. O que isso representa? É a soma vetorial das forças. Isto aqui é a massa do corpo. E isto aqui é a aceleração vetorial por ele adquirida. Então, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Um ponto muito importante que precisamos ficar atentos, conforme já explicado no vídeo produto de um vetor por um escalar, esse aqui é um escalar, a massa. Esse aqui é um vetor. Então, como resultado, você vai ter um vetor que vai ter sempre a mesma direção e o mesmo sentido do outro vetor, visto que a massa é sempre positiva. Então, força resultante e aceleração terão sempre a mesma direção e o mesmo sentido, ok? Bom, vamos seguir. Trago aqui alguns exemplos. Observem aqui, eu tenho um corpinho de massa M e uma única força atuando sobre ele. Ela é a única força, então ela é a própria força resultante. E observe que a força resultante e a aceleração vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. E aqui é a fórmula. Força resultante é igual a F1, que é a massa vezes a aceleração. Já neste caso aqui, observem que eu tenho duas forças, F1 e F2, que têm a mesma direção, porém sentidos opostos. Como que eu faço o resultado dessas forças? A força resultante aqui vai ser a maior menos a menor, então F1 menos F2. Então a força resultante vai ser dada por F1 menos F2, que vai ser igual a massa vezes a aceleração. Observem mais uma vez que a força resultante e a aceleração, mesma direção e o mesmo sentido. Neste outro caso, mais uma vez, duas forças e sentidos opostos. Toda vez que eu tenho sentidos opostos, eu vou subtrair as forças. Então, eu vou ter F1 menos F2. Observe que a aceleração está para cima, significa que a resultante é para cima, ou seja, eu pego todas as forças que apontam para cima, menos as que apontam para baixo. Então, está aqui a equação. F1 menos F2 é massa vezes aceleração. Esse aqui é um quarto caso, me desculpem. Então, eu tenho aqui três forças. Essas duas estão no mesmo sentido e essa aqui no sentido oposto. Então, vou pegar tudo que aponta para um lado, menos tudo que aponta para o outro. Ficando aqui, F1, que é a maior, menos F2, menos F3. Isso é igual a massa do corpo vezes a aceleração. Mais uma vez, se a aceleração está para a direita, é porque a força resultante está para a direita. Então, eu pego todas as forças para a direita, menos todas as forças que estão para a esquerda. Nosso quinto caso, forças perpendiculares. Nós já vimos que quando eu tenho duas forças perpendiculares, a resultante pode ser dado pela regra do paralelograma e resultado dela, o módulo, será dado pelo teorema de Pitágoras. Mais uma vez, força resultante e aceleração, mesma direção, mesmo sentido. Observem aqui que a força resultante é massa vezes aceleração. Porém, para que você encontre essa força resultante, estão lembrados? Teorema de Pitágoras, ou seja, F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, tiro a raiz e eu encontro o valor da força resultante. Nosso último caso, duas forças formando um ângulo θ. Então, para a lei dos cossenos, regra do paralelogramo, eu fecho o paralelogramo e encontro aqui a resultante. Mais uma vez, a resultante, força resultante, aceleração, mesma direção, mesmo sentido. Nesse caso aqui, encontramos a resultante utilizando a lei dos cossenos. Caso você tenha dúvida, indico que reveja os vídeos sobre operações vetoriais. Bem, pela segunda lei de Newton, podemos concluir o seguinte. Se eu tenho uma mesma força aplicada a corpos de massas diferentes, eu vou obter acelerações diferentes.
Observe aqui, uma força de 2 newtons a um corpo de 1 kg. Eu tenho uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Se essa mesma força for aplicada a um corpo que a massa passa a ser de 2 kg, ou seja, eu dobrei a massa. Quando eu dobro a massa, significa que eu aumentei a inércia. Então, vai diminuir a aceleração. Olhe, observem que a aceleração caiu pela metade. Da mesma forma, se eu reduzir a massa pela metade, a aceleração dobra. E aqui, quando eu quadruplicar a massa, ou seja, 4 vezes a massa, a aceleração é dividida por 4. Era 2 dividido por 4 vira meio. Por que isto? Vamos tentar escrever alguma coisa aqui muito rapidinho. Ele diz que força é igual a nossa massa vezes a aceleração. Então, eu posso dizer que a aceleração pode ser compreendida também como a força dividido pela massa. E o que isso vai nos ajudar? Observe o seguinte, que eu posso dizer que a aceleração é diretamente proporcional à força. Quanto maior a força, maior a aceleração. E inversamente proporcional à massa. Quanto maior a massa, menor a aceleração. Então, significa que se eu dobro a massa, a aceleração é dividida por 2. Se eu triplico a massa, a aceleração é dividida por 3. Isto supondo o valor da força constante. Por um outro lado, se eu dobro a força, a aceleração dobra, mantendo a massa, tá? Se eu triplico a força, a aceleração triplica. Esses exemplos ficarão mais claros a partir do próximo vídeo. Terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. Sempre que dois corpos, quaisquer A e B, interagem, as forças exercidas são mútuas, ou seja, tanto A exerce uma força em B, como B uma força em A. Vejam aqui exemplo, eu tenho um corpinho A e um corpinho B. Suponham que eles tenham interagido em um momento qualquer, uma força de contato. Se essa aqui foi a força que B fez sobre A, ou seja, uma força da sua direita para a sua esquerda, atuando em A. E aí eu chamo FBA. O que significa isso? A força que B fez em A. Pela terceira lei de Newton, A exerce uma força sobre B, de mesmo valor, mesma direção, porém sentidos opostos. Então está aqui, ó. Essa aqui seria a força que A exerce sobre B. Bem, tem umas observações aqui. Isso aqui é um par de ação e reação. Então vamos guardar, toda vez que um corpo exerce uma força sobre um corpo B, esse corpo exercerá uma força de mesmo valor, mesma direção e sentidos opostos em A. Então, nesse par ação e reação, nós temos que o módulo da força que A faz em B precisa ser igual ao de B que B faz em A, ou seja, o valor é o mesmo. Depois, eles possuem sempre a mesma direção. Observem que esta força e esta aqui têm a mesma direção, passam por uma mesma reta. Eles também têm sentidos opostos. Observem que FBA aponta para a esquerda, enquanto que FAB para a direita. Tem a mesma natureza, sendo ambas de campo ou ambas de contato. Ou seja, ou essas forças, o par, vai ser de contato, de origem de contato ou de origem de campo. Não pode ser uma de campo e outra de contato, não pode. O aluno confunde, por exemplo, peso com a reação sendo anormal. Não pode, porque o peso é uma de campo e normal já é de contato. Então, vamos prestar atenção nisso. E outro detalhe, atuam em corpos diferentes.
Então, uma coisa muito importante é que você lembre que eles atuam em corpos diferentes. Observem, esta força aqui atua no corpo A, esta aqui atua no corpo B. Por isso, apesar dessas duas forças terem a mesma direção, o mesmo módulo e sentidos opostos, elas não se anulam, pois atuam em corpos diferentes. Preste atenção nisso. Aqui alguns exemplos. Eu tenho o balão, faz uma força sobre o ar, expulsando ele para fora, e o ar reage fazendo uma força, empurrando o balão para o outro lado. Aqui, a força-peso, a Terra atrai a menina para o centro e a menina atrai a Terra. Observe mais uma vez, a par de ação e reação, mesma natureza, atua em corpos diferentes. Aqui, A faz uma força em B, B faz uma força em A. Mesmo valor, mesma direção, sentidos opostos. Bom, no mundo físico, as leis que regem os movimentos são denominadas leis de Newton, em homenagem ao físico britânico Isaac Newton. A terceira lei de Newton, também chamada de princípio da ação e reação, diz que a toda ação corresponde uma reação, com a mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Com isso, as forças sempre ocorrem aos pares, ou seja, para toda ação sempre haverá uma reação correspondente. Assim, quando você libera o fluxo de ar, o balão empurra o ar para trás e este, por sua vez, empurra o balão para frente. Fato semelhante ocorre quando a gente caminha ou quando um veículo se desloca. Apesar de não percebermos, para andarmos ou corrermos é necessário empurrar o chão para trás, para que possamos ir para frente. O mesmo acontece com os pneus dos veículos. A tração do motor faz o pneu empurrar o asfalto para trás, que, por sua vez, empurra o carro para frente. São exemplos de terceira lei de Newton em ação. Aqui tem um exemplo. Há uma explosão, o canhão faz uma força que empurra a bola para frente. Essa reage fazendo uma força num canhão, empurrando este para trás. Vem aqui uma brincadeira. Imagine um burrinho, ao ler o livro de Newton, escrito em latim, denominado Principia. Esse burrinho se recusa a puxar a carroça, alegando o seguinte: não vou puxar a carroça. De acordo com a terceira lei de Newton, quando exerço uma força sobre a carroça, esta vai exercer uma força sobre mim, de mesmo modo, mesma direção em sentidos opostos, anulando as forças. Isso é real? A gente já sabe que, por nossa experiência, isso não acontece. Porque se a soma das forças desse zero, a carroça que estava inicialmente em repouso continuaria em repouso. Qual foi o erro do burrinho? De fato, quando ele exerce uma força sobre a carroça exercerá uma força de mesmo valor, mesma direção, sentido oposto. Porém, no burrinho, como foi dito, os pares ação e reação não se anulam, pois atuam em corpos diferentes, ok? Bom, no próximo vídeo vamos trazer a resolução de alguns exemplos, de alguns exercícios. Valeu, um abraço.